Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, você que tem buscado algo impossível diante dos olhos humanos e não tem dado certo. Então, as coisas possíveis são para o homem e as impossíveis para o Senhor. Lá no livro de Jeremias, capítulo 32, versículo 27, ele vai dizer assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? É uma pergunta. Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Então, irmãos, quando eu meditando nessa palavra, o Senhor, o impossível, muitas vezes que leva a gente a desanimar, a desistir, se torna uma especialidade para Deus. Porque é dentro do impossível que ele começa a trabalhar, quando você perde as suas forças, é onde você está vivendo uma situação impossível. Então, entregue a Deus que ele fará com primazia, mostrando o seu poder sobre a sua vida. Quanto mais difícil for, maior o milagre de Deus transformando todas as coisas. Então, quando Deus ele começa a agir no impossível da sua vida, ele vai dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Então, Deus ele vai agir no impossível. Quando aquele texto, em Êxodo, capítulo 14, versículo 20 e 22, que ele diz assim: E ia o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para esses clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas ao meio. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Então, quando Deus ele age neste impossível, ele faz muitas coisas. Ele fez uma jumenta falar com o profeta. Então, quando nós paramos para pensar, olha, Deus ele trabalha de uma forma tão espetacular que muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos por que ele tem trabalhado. Então, eu citei esses dois exemplos para que a gente possa, daqui de uma maneira tão simples, entender, que o agir de Deus, ele só vai parar de agir quando você não acreditar mais, quando você não tiver mais esperança. Enquanto há esperança, há um agir de Deus na sua vida. Então não desista. Então quando você para pensar assim, o que Deus tem feito diante dos meus olhos, diante da sociedade, diante de tudo aquilo que você representa, Deus está querendo te mostrar que Ele é contigo. Então, para Deus agir no impossível na nossa vida, só depende de uma coisa: de nós. E quando nós dependemos do Senhor, Ele vai nos dizer assim que o Senhor, Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Então, se você tem passado por coisas impossíveis, coisas que muitas vezes você não tem visto milagre, então o Senhor ele vai começar a agir, porque é aí que nós precisamos dele. Então, nessa tarde eu gostaria aqui de deixar essa mensagem para ti, para que você possa entender que Deus é o grande mediador entre você e as promessas dele. Se você acreditar, se você fazer, se você escolher Deus como o grande esteio para a tua vida, então ele vai fazer grandes coisas. Então, por isso que lá em Jeremias 32, 27, ele diz: Eis que eu sou o Senhor. Se você acreditar que Deus é o Senhor da tua vida, da tua casa, do seu trabalho, dos seus negócios, você pode ter certeza que Ele estando no negócio não vai ter mais coisa impossível. As coisas vão se tornar possíveis na sua vida. Então Deus ele vai agir dentro desse preceito que muitas vezes nós precisamos entender o que é que Deus ele quer de nós. Então, irmãos, eu gostaria que você refletisse nessa palavra, porque Deus ele tem grandes coisas para fazer, Então, quando esses pilares, que Deus ele trabalha, então nós vamos parar para fazer o quê? Quais são esses pilares? A redenção, a justificação, a regeneração
de algo na tua vida. Então, muitas vezes, quando você junta tudo isso, você começa a ver a santidade do Senhor na tua vida. Quando ele fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 16, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e do que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o direito de primogenitura. Muitas vezes você tem vendido coisas de uma primogenitura de que Deus quer fazer, mas você não tem dado atenção. Por poucas coisas você tem se vendido. Então, quando nós paramos para pensar qual é essa diferença, então nós começamos a entender que Deus, ele tem grandes projetos na nossa vida. Então, a salvação da obra do Senhor na tua vida, ela vai operar em passos de redenção, de justificação e de regeneração e santificação, como falei no final aqui. Então, irmãos, quando nós paramos para entender quais são esses impossíveis, então Deus, ele vai trabalhar dentro desses elementos, que é a santificação, como foi dito agora aqui no final, a regeneração e justificação e a redenção. Então, para isso nós precisamos entender esses 4 pilares, né, da obra do Senhor sobre a nossa vida. Se nós pelo menos tentarmos buscar um pouquinho de cada coisa, nós vamos ver que Deus vai começar a habitar e transformar grandes coisas na nossa vida. Então, que o que justifica, né, o homem, o que justifica é quando se aplica a justiça de Deus na sua vida. Então, Jesus nos justificou quando nos consertou de todo o erro que viemos cometendo, que nós somos nossos pecados. Então, você para e pensa: a redenção é pagar o preço? Jesus nos redimiu ao pagar o preço, né, dos nossos pecados. E aí entra a regeneração da vida do homem. Então, quando essa regeneração ela é tornar você um homem novo, e aquela velha criatura ela ali morre, então o mundo verá um renascimento de Deus na tua vida, na minha vida. Então, por isso que nessa tarde eu senti da parte do Senhor de poder trazer essa mensagem para você, né? E aí, por último, você se santificar, ver a santificação de Deus sobre a tua vida, sobre as coisas que você tem e coloca as suas mãos. Então, separar a santificação é um uso exclusivo de Deus para a tua vida. Quando nós esperamos, né, do mundo para servir exclusivamente ao Senhor, nós estamos pecando. Então, busque a obra da salvação em sua vida e deixe Deus operar cada um destes passos de redenção, de justificação e regeneração, né, como foi dito, na tua vida. E aí você vai ver o grande milagre de Deus ser transformado no teu coração. Então, que esta palavra ela venha aqui mudar qual é esse valor. Muitas vezes nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos acreditar nas nossas orações. Então, as orações que nós fazemos, ela tem elementos indispensáveis, né, para a nossa vida. Sempre que nos dispomos para orar, alcançamos grandes coisas da parte de Deus. Então, o caminho é a oração. E todos que oram confiam a Deus todos aqueles problemas difíceis de solução, difíceis de diagnóstico, e são recompensados pelo Todo-Poderoso quando você acredita na oração que você faz. Então, nesse dia, eu quero aqui poder aprender também com essa palavra. E quando o Senhor, ele vem e nos pede que estejamos na presença dele, temos que estar ali com fé, né? Mediante a sua vontade também. E aí, para que você possa receber aquilo que Deus quer para a tua vida. Então, você vai haver um momento ali de sacrifício de um tempo. Aí você vai conversar com Deus sobre aquilo que você tem passado. Aí você vai ter uma comunhão mais próxima de Deus. E olha quantas coisas boas o Senhor vai fazendo.
E aí você vai conhecer a verdade de Deus sobre a sua vida, o que realmente Deus tem passado para cada um de nós. Então você começa a perseverar, você começa a sentir a presença de Deus. E isso é extraordinário, irmãos. Então aí quando nós entramos numa atitude que nós passamos a falar, que é a humildade na vida do homem. Então, para tudo nós precisamos estar humildes, precisamos estar de frente àquilo que o Senhor realmente quer. Então, continue sendo humilde, continue confiando e deixa Deus fazer grandes obras na tua vida, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe nesse momento com essa mensagem. É uma mensagem curta, mas é uma mensagem que vai ficar marcada na tua vida. Que Deus abençoe tanto a minha vida como a tua vida, e que o dia de amanhã ele comece com grande santificação sobre a tua vida, redenção e tudo aquilo que Deus nos coloca. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço e que esta palavra venha mudar a tua história.